Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gustavo Góes e esse é o canal Phalaenopsis Mania. Estou aqui fazendo mais uma arrumação aqui no meu orquidário. Olha, essa parte aqui de cima eu coloquei telha na metade, na outra metade vai ser um ripado. Vai sair esse sombrite, que eu não gosto de sombrite, ó. Vou fazer um ripado que vai me dar uma luminosidade de 50%, onde eu vou cultivar as minhas catleias, as minhas vandas e os meus denfaus, né? E alguns oncídios. E as Phalaenopsis agora estão protegidas, não vai mais molhar elas, tá vendo? E todas elas estão nesse padrão aqui. E eu tô continuando arrumando e depois eu mostro para vocês como é que ficou. Hoje nós vamos falar um pouco sobre mini Phalaenopsis perfilhada, como que é, o que que é, da onde deu origem e quais plantas são inspiradas nessa linda plantinha aqui. Então vamos para o vídeo do replante, que eu vou replantar ela porque ela está nesse, tá vendo que aqui no fundo já está começando a querer ficar preto? Então tá na hora de tirar ele desse substrato e passar para o nosso substrato aí, que é a argila expandida. Eu vou fazendo o replante para vocês. Espero que vocês que estejam aqui no canal já deixem o seu like, curta, se inscreva, compartilhe. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva aí no canal, tá? Aperte o sininho na opção todas para que você tenha sempre aí seja notificado quando eu fizer vídeos novos. Quase todo domingo tem lives aí também sobre tira dúvidas de orquídeas e a gente está sempre junto aí para tirar essas dúvidas. Então vamos lá, a gente vai fazendo o replante aqui. Eu vou falando um pouco sobre essa mini Phalaenopsis e a gente vai fazendo o replantezinho aí. Vem comigo pro replante. Para o replante eu vou usar esse vaso cerâmico, que vocês sabem que eu gosto bastante. Tá? Esse aqui está um pouco maior que a planta, mas não tem problema porque meu substrato é bem drenado. E eu vou usar novamente aí, porque para quem não conhece, argila expandida, que é essas bolinhas que são usadas para fazer drenagem, tá? Então vamos aqui fazer o replante. Primeiro eu vou retirar a planta daquele substrato para olhar para vocês, mostrar para vocês como é que fica no substrato. Vou retirando aqui, ó, que é a plantinha. Essa aqui é uma mini Doritaenopsis, tá? E por que ela é bem perfilhada? Que a gente fala mini Doritaenopsis perfilhada. Porque quando ela dá, a característica de Doritaenopsis é juntar bastante folhagem aqui na base, ó. Ela tá aqui, ó, com 8 folhas. Então não é normal de uma Phalaenopsis juntar esse monte de folhas. Então quando passa disso aqui, que ela fica tipo um mini vanda, ó, ela é uma Doritaenopsis, tá? E bem perfilhada porque, ó, ela deu a haste floral aqui, tá vendo? E ela não esperou morrer as flores daqui de cima para começar a bifurcar. Então ela já bifurca tudo ao mesmo tempo. Aqui está começando a abrir as folhinhas, as flores novas, e ela já vem com bastante bifurcação. Vamos retirar aqui do substrato. Vou retirar esses palitinhos que estão aqui só de enfeite, que eles nem tutoram, porque a haste da Doritaenopsis é uma haste que segura bastante a planta, tá? Olha como é que vem. Isso aqui você tem que retirar, porque esse excesso de esfagno prejudica as plantas, tá? Muita gente tem dó aí. Aqui no meio ainda tem bastante esfagno. Eu não vou retirar tudo para não prejudicar a floração. Mas eu dei uma aerada, tá vendo? Agora que eu vou pegar o meu vasinho aqui. Sempre tem que fazer o replante, tá, gente? Não importa se tiver com flor, sem flor. Se você quiser deixar dentro da sua casa até passar a floração, aí você dá uma controlada mais na rega. Ó, coloquei uma quantidade boa aqui de argila expandida. Eu uso sempre esse palitinho de churrasco, que é para prender bastante a planta. Ó, vou colocar aqui, vou tirar um pouquinho mais de esfagno, porque eu não gosto de esfagno. Não precisa de esfagno, tá, gente? É um mito que a gente tem que usar esfagno, porque essas plantas, na natureza, elas não acham esfagno para crescer. Então elas ficam no musgo lá, e o musgo cria automaticamente aqui no vaso. Com as suas regas aparece o musgo. Vou prender aqui, ó, de um buraco ao outro. Meus palitinhos estão bem velhos, estão quebrando. Outra coisa que as pessoas não falam aí é, quando a roseta foliar, aqui ó, estraga um pouco a flor, porque a roseta foliar vai ficar de lado, tá? Mas você tem que colocar, porque senão cai água aqui no meio, apodrece a sua planta.
Ó, aqui eu venho completando, ó, passei de um palitinho de um lado para o outro. E aqui esses espaços eu completo com argila expandida, tá? Os outros botões que vão abrindo vão se adequando ao esse plantio. Mas eu preciso pôr minha planta virada na lateral para não apodrecer, tá? A não ser que você queira deixar ela em pezinho, você leva para dentro da sua casa. Então o replante está feito, vamos falar um pouco mais sobre essa planta. Olha, fiz o replante, trouxe aqui para um ambiente mais calmo, né, e relaxante, que é esse orquidário de florações, para que vocês possam, pra gente possa conversar um pouco. Essa aqui, ó, essa coloração dessa mini Dorythenopsis é a mini Dorythenopsis Sogo Vivien, tá? Ou Sogo Vivien, como algumas pessoas gostam de chamar. Então, a característica de ser Dorythenopsis é isso. Uma Phalaenopsis, ela vai ter no máximo aí 6 folhas, né? 3 pares de folhas, 3 pares de folhas e 3 folhas de cada lado, no máximo que ela dá. E quando ela vem com uma haste floral, ela dá uma haste, vou mostrar aqui, ó. Ela vem com uma haste, aqui é uma mini Phalaenopsis, olha. Ela vem com uma haste só e ela dá esse cacho de flores. Às vezes dá uma bifurcada aqui, ó, mas você vê lá, tem 3 folhas de cada lado, tá vendo? Então esse aqui é o normal de uma Phalaenopsis. E ela vem com esse cacho pendente de flores. Já uma Dorythenopsis tem essa característica aqui, ó, de dar bastante folhas, ó, e ela bifurca por todos os lados, ó. Então ela não fica esperando como essa aqui, ó. Aqui é uma Phalaenopsis e ela espera essa floração morrer para depois ela sair uma nova florada. A Dorythenopsis não, ela já vem dando floração em todos esses botões. Ela já vem aqui, ó, nesses nódulozinhos, nessas gemas, ela já sai a bifurcação e ela já vem florescendo de todos os lados ao mesmo tempo. É o caso dessa mini Dorythenopsis, que é a coisa mais linda, olha. Sogo Vivien, fiz o replante, olha, ela já veio com a haste floral e todos os nozinhos já vem bifurcando novos ramos de flores aí. Então quando abre, fica para mais de 100 flores ao mesmo tempo numa mini Phalaenopsis. Algumas pessoas me perguntam se as Dorythenopsis têm um hábito de cultivo diferente das Phalaenopsis. Não, não tem um hábito diferente. Elas requerem um pouco mais de umidade, sim, então coloque ela num ambiente mais fresquinho que você tiver no seu orquidário, porque as folhas delas são mais carnudas e ela precisa de muito mais nutriente, muito mais umidade para garantir o sucesso dessa floração abundante que ela dá de uma vez só. Então a Dorythenopsis tem uma característica de que a Phalaenopsis, quando ela passa a floração, a gente pode cortar a haste floral, que ela vai bifurcar novamente. A Dorythenopsis, como ela já bifurca tudo ao mesmo tempo, então depois que passa a floração, não vai sair mais flores. Então ela dá flor só uma vez, então aí você corta a haste floral na base. Geralmente ela também vem com uma nova haste floral, ó. Ela não espera passar a floração, ó. Ela tá vindo com a nova hastezinha aqui, que também vai bifurcar por todos os lados. Esse fenômeno de bifurcar por todos os lados é o que a gente chama de perfilhamento. Então, ela vem com uma haste e perfilha por todos os lados. Por isso que é chamado de mini Dorythenopsis perfilhada. Então, é perfilhada porque ela dá, ó, esses ramos por todos os lados, formando essa árvorezinha. Quando ela está em pé, ela tem esse formato de árvore, ó, formando essa árvorezinha, que é o comum aí de uma mini Dorythenopsis perfilhada, tá? Existem várias mini Dorythenopsis e existe também essa variedade aqui de mini Dorythenopsis perfilhada. Eu fiz o replante dela na argila expandida, no vasinho de barro, como é padrão de todo o meu cultivo aqui, mas vocês podem também plantar aí na madeira, você pode plantar aí na pedra brita. Coloca um pouquinho de esfagro, porque a pedra brita é um pouco mais seco do que a argila expandida. E ela vai se manter bonita aí na sua casa. O orquidário que tenha Phalaenopsis tem que ser um orquidário assim, ó, que seja coberto, tá? Aqui o meu é coberto com telha e tem uma luminosidade, mas não pode ter incidência solar em cima dessas faus, tá? Por quê? Porque ela não vegeta bem, a folhagem é amarela,
ela fica estressada com tanta luminosidade, ela vai florescer mais, mas o vegetal não fica bonito, tá? Então a gente sempre quer o vegetal das nossas Phalaenopsis assim, ó, nessa coloração de verde músico bem escuro, porque essa coloração de folha é o que mostra que a planta está vegetando bem e ela está no local bom para ela. Se ela tiver com mais luminosidade do que isso, do que essa luminosidade aqui toda coberta desse ambiente fresquinho, vai abortar os botões, as folhas vão amarelar, consequentemente vai ter queimaduras solares e vai aparecer pragas ou fungos aí nas folhas das suas plantas. Então, Phalaenopsis, põe todas as suas Phalaenopsis debaixo de uma varanda, assim, ó, que seja bastante iluminado, não pode ser aquele ambiente escuro, olha, um ambiente bastante iluminado, mas não tem nenhuma incidência solar sobre essas plantas. Então, é esse o ambiente que tem que cuidar das suas Phalaenopsis. No caso das Doryctenopsis, ter mais cuidado, porque qualquer raio de sol pode queimar essas folhas, porque são folhas bastante suculentas, né? Ela retém toda a umidade que ela precisa nas folhagens por não terem pseudobulbos. Enraiza super rápido. Algumas pessoas tinham falado que a planta está com floração, não está enraizando. Cada estágio de uma Phalaenopsis é diferenciado. Enquanto ela estiver com floração, ela não vai emitir folhagem, ela não vai emitir enraizamento. Salvo algumas exceções que acontecem sim, mas não é sempre que acontece esse fenômeno, tá? Aqui ela está focada só na floração, tá? Outra coisa que me perguntam muito é sobre adubação. Gente, quando chega nessa fase aqui, que ela já está florescendo, ela não precisa mais ser adubada, tá bom? Ela só precisa agora da rega para continuar hidratada. Mas tudo que você entregou de adubação durante todo o ano, já o resultado é aqui, ó. O resultado é nesse tanto de floração que tem aqui, tá? Então, nesse período aqui, deixa a planta se desintoxicar, deixa a planta passar um tempo sem adubação, até passar todas as flores, aí você vai voltar ela para um local de origem dela, porque geralmente a gente tem a planta no local e depois, quando ela abre os botões, a gente leva para dentro de casa. Só pode levar a planta para dentro de casa depois que ela abrir todos os botões. Por quê? Porque ela pode se estressar nesse momento que você está trocando de local só de botões e pode abortar alguns botões. Outra coisa, a planta não gosta de ser trocada de local, tá? Mas quando está florida, quebra-se essa regra. Quando ela está florida, você pode trocar de local que ela aguenta ser trocada. Só que depois, quando você voltar e tiver passar a floração, tenha o cuidado de colocar ela no mesmo local de onde você retirou, tá? O proceder aqui, eu preciso adubar essa planta? Eu não preciso adubar essa planta enquanto ela estiver com floração, mas vai de cada um, tá? O que eu consigo fazer aqui é regar todos os dias, porque o meu substrato é bastante drenado, não tem esfagno nenhum, só argila expandida. Então eu vou regar todos os dias e eu vou colocar aqui no máximo um enraizador para que ela seja estimulada a enraizar enquanto ela está com essa floração, mas não precisa de nenhuma outra adubação enquanto essa floração não passar, tá? Quando você compra uma planta dessa, que vem assim bonita, e você quer preservar essa floração, você pode deixar ela dentro da sua casa, onde você vai ter um cuidado maior com as regas, onde ela vai estar num ambiente mais fresquinho, e o que vai fazer todos esses botões abrirem, sem amarelar nenhum, sem abortar nenhum, e você vai ter essa floração por bastante tempo, tá? Não tenha medo de replantar porque você acabou de comprar. Replante, você só não pode deixar depois de replantada no local de muita luminosidade ou no seu orquidário. Depois de replantada, se você quer manter essa floração, você leva ela dentro da sua casa que vai dar certo, ela vai passar bastante tempo florida aí na sua casa, tá? Mas eu aconselho muito fazer o replante, porque como você vê, olha, aqui na base já estava ficando preto, por conta que aquele substrato que estava lá, que era só esfagno, fica muito úmido. E quando a gente pega na floricultura, as pessoas lá não sabem regar. Então elas regam todos os dias, isso faz acontecer o apodrecimento lá. De repentemente, essa planta pega um fungo e eu perco a planta inteira. Então quando você adquirir uma planta, faça o replante, ou então deixa dentro da sua casa e não rega mais até passar a floração, porque a quantidade de água que já vem nas raízes da onde você comprou já é suficiente para passar o tempo inteiro dentro da sua casa sem você precisar regar mais, tá? Então, Phalaenopsis, muito cuidado com a rega, tá? Então, eu sempre indico plantar em substrato drenado. Eu planto só na argila expandida. Por quê? Porque se eu quiser regar todos os dias, eu posso. Se eu quiser regar um dia sim, outro não, eu posso, que não vai trazer problema para as minhas plantas.
Outra coisa, nunca fique molhando as folhas, tá? As folhas aqui é para fazer fotossíntese, aqui não é para receber água. Eventualmente, quando você faz a rega de muitas plantas, vai cair uma ou duas gotículas de água aqui, mas aquela gotícula que fica em excesso aqui, aparece aqueles furinhos pretos ou aparece aquelas manchinhas amareladas, porque o fungo é transmitido rapidamente pelo acúmulo de água. Então, quanto menos você for regar suas plantas, quanto menos você molhar as suas folhas, tem que parar com aquele mito de ficar sempre borrifando as folhas com água, porque na natureza elas não têm isso, tá? Você tem que focar na rega do substrato, porque são as raízes que vão sugar a maioria da parte da água que essa sua planta precisa. Então, se as raízes vai sugar a água suficiente para sua planta, então não precisa você ficar molhando nem borrifando as folhas, tá? Um grande erro também quando as pessoas falam assim que tá quente, eu vou borrifar as folhas. Quando você faz essa borrifação nas folhas no horário mais quente do dia, você tá ali deixando um ambiente propício para que os fungos possam crescer na sua planta. Então, pare de borrifar água nas folhas das suas favas, só rega uma vez por dia, tenta o máximo de regar na raiz, tenta regar no horário, na parte da manhã, para quê? Para que ela passe o dia inteiro para secar e à noite ela não fique com essas raízes molhadas, tá? Porque o principal causa de apodrecimento de raízes é porque a pessoa molha à noite, as raízes não fica água retida nas folhas, porque não vai ter mais o vento nem o calor para secar, e fica muita água retida nas raízes, então ela passa a noite com o pé molhado e ocasiona aí a chegada de fungos e a sua planta começa a definhar. Então, sempre tente, principalmente, regar Phalaenopsis na parte da manhã para que dê tempo das plantas secarem, tá bom? Então, esse foi o videozinho de hoje. Essa mini Doryctenopsis perfilhada é uma Sogo Vivien. Quem quiser escrever aí, é uma Sogo Vivien e é uma mini Doryctenopsis perfilhada, mais uma planta para vocês conhecerem aí. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, se inscreva, compartilhe, deixe seus comentários aqui embaixo desse vídeo, que eu estou sempre aqui para responder vocês, mandar um joinha, mandar um coraçãozinho, deixa seu like aqui, tá? Deixa bastante comentário e me segue também no Instagram, @Phalaenopsis-mania, no Facebook, no grupo Phalaenopsis-mania e aqui no YouTube, deixe seus comentários, as suas dúvidas, que eu estou sempre aqui para responder vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.